Foi. Acho que pode começar, né, Carla? Podemos? Vamos. Desculpa, Abrir minha câmera. Tá. Tudo bem? Tudo bem, e Então, você? o pessoal vai entrando enquanto a gente vai começando, mas desde já Tá. gostaria de agradecer a Carla. Ela é uroginecologista da equipe, nossa equipe do 9 de julho, e ela vai falar um pouco das questões do nosso dia a dia, aí do estudo urodinâmico e das incontinências em si. E vai ser, na verdade, um bom momento para a gente ter a oportunidade de tirar dúvidas e se atualizar um pouco, até porque teve um congresso recente, né, Carla? E Sim. aí você pode trazer também algumas novidades para toda a equipe aí da ginecologia do 9 de Uhum. julho. Muito obrigado Tá por ter aceito legal. o convite e bem-vinda. Eu que agradeço o convite, uma oportunidade de estar aqui com vocês. Deixa eu ver se está compartilhando. Vocês estão vendo minha tela? Ainda não, Carlinha. Não? Preciso compartilhar, então. Espera aí. Antes estava aparecendo share, compartilhar a tela, agora não vejo mais. Por que será? Vamos ver. Lá embaixo Achei, no... achei, estava minimizado. Aqui. Agora aparece? Parece sim, tá tudo ótimo. Maravilha. Então, eu vou começar. Eu queria falar sobre todo o assunto da uroginecologia, resumido, mas não deu, ia ficar muito extenso, então eu optei por falar de incontinência urinária e estudo urodinâmico, porque é o assunto mais frequente no dia a dia do consultório do uroginecologista e também no consultório do gineco geral, né? Então, a gente tem principalmente 3 tipos de incontinência urinária. A incontinência urinária de esforço, a incontinência urinária de urgência, a incontinência mista, que é quando temos esforço mais urgência, e a incontinência por transbordamento. A incontinência por transbordamento é quando a bexiga é neurogênica flácida e enche muito, mas não contrai, e acaba vazando urina quando a pressão dentro da bexiga supera a pressão da uretra e acaba vazando mesmo urina, mas eu não vou abordar esse tema hoje, tá? Vou falar da incontinência de esforço e da urgência e também da mista. Então, primeiro eu vou falar da bexiga hiperativa, que é a incontinência de urgência. A bexiga hiperativa é um complexo de sintomas definido tanto pela Sociedade Internacional de Continência como pela Associação Internacional de Uroginecologia, que é a IUGA, como... Deixa eu só tirar essa telinha. Pronto. Como... acho que eu vou ter que minimizar aqui. Peraí. Pronto. Então, a bexiga hiperativa é caracterizada por urgência urinária, geralmente acompanhada de aumento da frequência de micção e noctúria. Noctúria é ir ao banheiro à noite, né? Levantar durante a madrugada para urinar, com ou sem incontinência, na ausência de condições patológicas ou metabólicas que expliquem esses sintomas. Então, na definição de bexiga hiperativa, a mulher pode ter só a urgência sem incontinência, ou ela pode ter só a incontinência de urgência, tá? Então, eu vou explicar aqui os sintomas mais para frente. Qual a prevalência de bexiga hiperativa? Um dos maiores estudos epidemiológicos brasileiros, que abrangeu 3.000 indivíduos acima de 30 anos, mostrou que a prevalência de bexiga hiperativa é 5% em homens e 10% em mulheres, né? Então, é bem alta e essa prevalência vai aumentando à medida que a mulher envelhece. E tem grande associação com depressão e ansiedade. Eu me pergunto o que veio primeiro, né? Se foi
o ovo ou a galinha. Então, será que a bexiga hiperativa causa depressão e ansiedade? Ou será que as pessoas depressivas e ansiosas têm predisposição a ter bexiga hiperativa, né? Independente do que veio primeiro, é muito comum a gente ver no consultório pacientes com bexiga hiperativa e depressão e ou ansiedade associados, tá? E as pacientes, elas referem que os sintomas pioram quando elas estão passando por momentos de estresse, de problemas na vida delas, né? Então, quais são os sintomas possíveis, né? Urgência urinária, quando a mulher tem um desejo repentino e imperioso de urinar, que é difícil de adiar, é o famoso não consigo chegar ao banheiro. Aumento da frequência urinária quando ela tem mais do que 7 micções durante o dia. O normal é nós urinarmos a cada 3 ou 4 horas, tá? Noctúria, quando a mulher levanta da cama, ela acorda com vontade de urinar e levanta da cama para urinar. E se ela tem um episódio à noite, é considerado normal, tá? Se ela tem mais do que 1, 2 ou mais, aí já é considerado patológico. E a incontinência urinária de urgência é quando ela perde urina naquele momento que ela sentiu vontade de urinar. O diagnóstico é eminentemente clínico, então a gente avalia a história da paciente, precisa conversar, precisa tentar entender qual é o padrão de micção dela, quando ela perde urina, em qual situação ela perde urina, fazer exame físico e sempre pedir um exame de urina para descartar a infecção. Então, na história, a gente precisa entender qual é a situação que faz ela perder urina, se ela sente vontade de urinar e consegue chegar ao banheiro a tempo ou não, se ela, de quanto tempo ela faz xixi, muitas vezes elas não sabem dizer, então a gente orienta a fazer um diário miccional por pelo menos 3 dias. Diário miccional é ela anotar num caderninho ou usar um aplicativo para registrar quando ela perde urina e quando ela faz xixi. Existe um aplicativo que chama Minha Bexiga, que foi desenvolvido pelo pessoal da USP e está disponível nas lojas, né, de aplicativo, e lá o paciente vai colocando os episódios de perda e quando foi ao banheiro, e aí leva ao médico para a gente saber como que está esse hábito urinário do paciente, tá? A gente também pergunta para o paciente qual a quantidade de líquido que ingere por dia. A maioria diz, eu bebo muita água, tenho muita sede, né? E algumas pacientes se privam da ingestão líquida para não ter tantos episódios de perda urinária. É importante a gente perguntar se a pessoa usa bebidas irritativas para a bexiga. Eu vou falar mais disso um pouquinho para frente, mas são bebidas com gás, adoçantes, cafeína, álcool e sucos cítricos, sucos ou frutas cítricas, elas pioram o hábito intestinal, o hábito urinário. No exame físico, a gente precisa sempre examinar, tá? Por quê? Porque a gente precisa ver qual o grau de estrogenização da vagina, se é uma mulher na pós-menopausa, se a gente vai precisar fazer uma terapia de reposição hormonal tópica, a gente avalia se tem prolapso. Às vezes o prolapso é assintomático, bem comum, né? Elas terem prolapso que não ultrapassa o introito vaginal, o prolapso contribui para o sintoma de urgência, então a gente precisa ver se tem o prolapso. E a gente sempre faz uma avaliação da força do assoalho pélvico, que nada mais é do que introduzir 2 dedos, só a primeira falange de 2 dedos dentro da vagina e pedir para a paciente apertar a vagina. Algumas sabem apertar, outras não sabem. Tem paciente que tem consciência perineal, tem paciente que não tem, tá? Em torno de 30% das mulheres não sabem contrair a vagina, e isso é ruim
para continência urinária. A gente pede para ela fazer uma força, uma valsalva, para ver se tem incontinência de esforço concomitante. O estudo urodinâmico não é necessário numa avaliação inicial, tá? Porque, como eu falei, a história e o exame físico é suficiente para o diagnóstico, tá? O estudo urodinâmico para bexiga hiperativa a gente faz quando já fizemos um tratamento que não foi eficaz, ou quando ela tem história de cirurgia para incontinência, ou antes de tratamentos avançados, que eu vou falar para vocês quais são. No entanto, já vou antecipar que o achado urodinâmico da incontinência de urgência é a contração involuntária do detrusor, que eu coloquei aqui para exemplificar. A contração involuntária do detrusor é o aumento da pressão detrusora, que eu estou mostrando aqui com a setinha, que se reproduz no aumento da pressão vesical, tá? PVES, pressão vesical, sem aumento da pressão abdominal. Então, esse gráfico aqui, que é uma cistometria, mostra que o aumento da pressão vesical foi por conta de uma contração detrusora, ou seja, uma contração do músculo vesical, tá? E não por conta de um aumento da pressão abdominal. Nesse caso, a contração involuntária do detrusor foi sem perda urinária, tá? O paciente não perdeu urina nesse caso aqui. No caso, era um homem, tá? Nesse exame aqui. Só para exemplificar. Como que é o tratamento? A bexiga hiperativa é um problema de qualidade de vida. Isso é importante explicar para a paciente, porque muitas acham que é alguma coisa grave, que vai colocar a vida dela em risco, né? E a gente explica que não, que o chato é só entre aspas, perder urina, mas não vai trazer nenhum dano maior para a saúde dela. E é importante explicar que não existe tratamento curativo, e sim tratamento paliativo. Muitas vezes a gente precisa iniciar um tratamento, adicionar outro tratamento, mudar de tratamento, voltar para o primeiro, e quando para o remédio, quando para a fisioterapia, volta os sintomas, né? Porque elas chegam achando que vai ter um tratamento definitivo, e infelizmente não tem. Então, eu acho importante esse slide para o ginecologista geral, que é o tratamento de primeira linha da bexiga hiperativa. Então, é importante a gente evitar ingerir os irritantes vesicais, que o principal vilão é a cafeína. Eu mesma percebo que quando eu bebo café, eu dá 1, 2 horas preciso ir no banheiro, mesmo que tenha pouca urina armazenada. Não sei se vocês já perceberam isso também. Outro irritante é o álcool, né? Sucos cítricos e frutas cítricas. Então, por exemplo, está na moda as pessoas tomarem suco de limão de manhã, né? Faz um suco, mistura com água e bebe o suco de limão concentrado. E as pessoas fazem isso felizes da vida, mas associam, e realmente tem fundamento, que isso piora a urgência urinária. Mesmo para quem não tem bexiga hiperativa, isso aumenta a frequência miccional. Outra orientação bem importante é a perda de peso. Então, pessoas obesas têm mais predisposição a terem bexiga hiperativa, e quando elas perdem peso, a bexiga hiperativa melhora. Eu atendi até essa semana, Marcela, uma paciente que você já havia atendido, já havia dado um primeiro tratamento para ela, e ela tinha bexiga hiperativa, ela era bem obesa, e ela, além da bexiga hiperativa, ela tinha artrose, vários problemas, diabetes, vários problemas por conta da obesidade, né? E aí eu falei para ela o que ela não queria ouvir, né? Que, olha, a senhora precisa perder peso para melhorar a sua bexiga hiperativa. Quando a paciente é obstipada, isso piora a incontinência também. Então, a gente precisa fazer um controle dessa obstipação, orientar a dieta, mandar para o coloprocto se for necessário, porque o aumento da pressão retal ali piora tanto a urgência como a incontinência de esforço também. E a ingesta hídrica não precisa ser restrita, né?
paciente precisa ingerir aí 2 litros de água por dia, pelo menos, e só é importante evitar a ingesta de água 2 horas antes de dormir. Isso para a bexiga não ficar cheia durante a madrugada e diminuir os episódios de noctúria. Outro tratamento de primeira linha é a fisioterapia. Então, temos à disposição os exercícios perineais, que é o treinamento da musculatura do assoalho pélvico. Então, a fisioterapeuta ela ensina as pacientes como e quando contrair a musculatura, reduzindo a sensação de urgência na hora que ela sente a vontade de urinar e adquirindo a capacidade de chegar ao banheiro. Tem também à disposição a eletroestimulação, que é a aplicação de estímulos elétricos no assoalho pélvico, por meio de eletrodos vaginais ou no nervo tibial posterior. E a taxa de cura e de melhora é de 50% a 90%. Tratamento de segunda linha, temos os remédios, né? Então, antimuscarínicos e os beta-adrenérgicos. Os antimuscarínicos são mais antigos e o beta-adrenérgico é mais novo. Então, a escolha depende dos efeitos colaterais de cada medicamento, da tolerabilidade da paciente e das suas contraindicações. Aqui, tem todos os antimuscarínicos disponíveis, tá? Oxibutinina, que é o Retemi, que é o mais conhecido, mas tem bastante efeito colateral de olho seco, boca seca. A sua paciente até, Marcelo, estava usando a oxibutinina por sua orientação. E aí a gente tem vários outros, a darifenacina, a solifenacina, a tolterodina, a fesoterodina e o tróspio. O tróspio chegou agora no Brasil, antes só tinha na Europa e Estados Unidos. Mas, aqui, só lembrando, os efeitos colaterais, né? Boca seca, olho seco, constipação, que são os efeitos colinérgicos, né? Das medicações. Tem uma associação de muscarínicos com doença de Alzheimer também, tá? Então, para paciente idoso, a gente precisa ter um segmento mais cuidadoso para aqueles que usam antimuscarínico. Existem contraindicações absolutas, que são esvaziamento gástrico prejudicado, glaucoma de ângulo fechado, e as contraindicações relativas, o volume residual alto. O volume residual é o volume que fica na bexiga após o paciente urinar, né? E a diminuição da função cognitiva. Pacientes com demência, né? A gente tem que ficar atento. E o grande medicamento aí que surgiu há alguns anos, e que é o medicamento que eu prescrevo de primeira escolha, é o Mirabegron, nome comercial Mirbetriq, tá? Não é anticolinérgico, é um beta-adrenérgico, e ele também relaxa a musculatura detrusora, diminuindo os episódios de contração involuntária do detrusor. O benefício dele é não ter os efeitos colaterais dos antimuscarínicos, e as revisões sistemáticas mostram eficácia semelhante entre o Mirbetriq e os antimuscarínicos, tá? Pelo fato de não ter efeito colateral menor, o Mirabegron tem mais aderência ao tratamento em 12 meses, do que comparando-se aos antimuscarínicos, tá? Mas tem uma taxa de desistência de 50% depois de 6 meses, né? Os pacientes não conseguem tomar nenhuma medicação por muito tempo mesmo, por isso que eu falei, a gente para. Por isso que é bom, para o remédio, vai para a fisioterapia, ou começa os dois juntos e depois para o remédio quando a fisioterapia começar a fazer efeito. Existem as terapias avançadas, tá? Muito raro precisar, mas para vocês saberem que existe. A injeção de toxina botulínica intravesical é feita por cistoscopia. Tem bons resultados, mas pode dar uma retenção urinária como efeito colateral. Tem que aplicar a cada 6 meses. E existe a neuromodulação sacral, que é um procedimento cirúrgico, onde é colocado um eletrodo que emite ondas elétricas para a região do plexo hipogástrico e diminui as contrações vesicais. Super raro precisar, tá?
E nos Estados Unidos, por exemplo, só 2% das mulheres precisou desses tratamentos. Agora eu vou passar para a incontinência urinária de esforço. Deixa eu só ver que horas são. Tá. A incontinência urinária de esforço é definido pela Sociedade Internacional de Incontinência como a perda involuntária de urina durante o esforço, por meio de exercícios físicos, como espirro ou tosse. Essa imagem é bem clássica, que é para mostrar que, independente do tamanho do esforço que a pessoa faz, não é normal perder urina, tá? Nem no caso dessa halterofilista aqui, que levantou centenas de quilos aqui e perdeu urina. A prevalência para mulheres no MENAC é de 12% a 42%, na menopausa é de 17% a 55%, aumenta com a idade, né? E aqui eu coloquei essa foto dessa uretra para lembrar que existe um mecanismo intrínseco de fechamento uretral que explica alguns casos de incontinência, né? Incontinência por deficiência esfincteriana intrínseca, a mucosa uretral, o plexo vascular dentro da uretra, o tecido conjuntivo uretral e a musculatura lisa estriada fazem parte do esfíncter e podem estar prejudicados por conta da idade e diminuição do estrogênio. Esse esfíncter uretral fica mais frouxo, fica mais largo, digamos assim, e pode acontecer a perda urinária por conta disso. Existe também a teoria de que a bexiga e a uretra precisam de um suporte inferior, né, dado pela fáscia endopélvica, e aqui em verde tem a fáscia pulpo-cervical, que apoia a bexiga, né, inferiormente, a bexiga se apoia sobre essa fáscia pulpo-cervical, a fáscia vai do pubis, aqui é o arco tendíneo, a fáscia se apoia aqui também na espinha isquiática e no anel pericervical, que recobre o colo uterino, e essa fáscia pulpo-cervical é bem importante para a continência, para quando aumentar a pressão aqui em cima, a bexiga e a uretra não descerem mais do que devem, né, e manter a continência urinária. Delancey, em 94, desenvolveu a teoria de Hammock, que é a teoria de rede, mostrando que a perda do suporte suburetral aqui, na fáscia pulpo-cervical, causa incontinência urinária, né? Então, o tratamento com sling reproduz esse suporte perdido. E Petrus, na década de 90, também desenvolveu a teoria integral da continência, que ele fala que a bexiga e a uretra, elas sofrem forças anteriores, em direção ao pubis, e posteriores, através dos ligamentos e músculos do assoalho pélvico, né? E a perda, quando existe um dano a esses ligamentos ou à musculatura, a perda desse eixo de forças também causa incontinência. Então, o diagnóstico também depende da anamnese, e a gente precisa saber qual o caráter da perda, se ela perde urina quando tosse, quando espirra, quando carrega um peso, se foi piorando ao longo do tempo, se já fez tratamento prévio, se ela usa absorvente para não passar urina para a calcinha, e se ela não souber dizer direito qual é o caráter da perda dela, a gente pode também lançar a mão do diário miccional, para depois ela trazer para a gente avaliar como está sendo o hábito miccional e as perdas dela. Também é importante o exame físico, assim como da bexiga hiperativa, para ver se tem prolapso, para ver se tem hipoestrogenismo. A gente faz aquela avaliação do assoalho pélvico que eu falei, de colocar 2 dedos dentro da vagina, engarra e pedir para ela contrair a vagina, para ver se a força muscular é boa ou não, né? Porque se não for boa, aí a gente manda para fisioterapia para treinar essa musculatura. Pedimos para ela fazer valsalva para a gente avaliar se há perda urinária no esforço e com que grau de força, se é força leve ou força forte, que faz ela perder urina. A avaliação funcional do assoalho pélvico, o AFA, é a sigla,
vai de 0 a 5 de graduação, né? E a gente dá uma nota, né? De 0 a 5, se a força perineal dela é boa ou não. Sendo 0, sem força nenhuma, e 5, uma força forte, que ela sustente por mais do que 5 segundos. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho do estudo hidrodinâmico. Então, quais são as indicações do estudo hidrodinâmico? Aqui eu coloquei uma lista, tá, de indicações, mas o que eu queria deixar bem claro não precisamos fazer estudo hidrodinâmico numa avaliação inicial, nem de continência de urgência, nem de continência de esforço. Quando se a gente fez anamnese, fez exame físico e tem uma hipótese diagnóstica, essa paciente tem incontinência de esforço, ou tem incontinência de urgência, ou tem incontinência mista, a gente pode já propor um tratamento para ela e sem necessidade de estudo hidrodinâmico. A gente faz o estudo hidrodinâmico quando ou ficou dúvida diagnóstica, não sei, ela não soube me explicar, ela não trouxe o diário miccional, eu não entendi qual o tipo de perda dela. Aí a gente pede estudo hidrodinâmico. Ou quando já fez um tratamento que não foi eficaz, ou quando precisamos lançar a mão do tratamento cirúrgico, que é o tratamento cirúrgico mais utilizado para incontinência urinária de esforço, né? Então, para operar as pacientes, a gente precisa do estudo hidrodinâmico, e eu vou falar mais para frente por quê. Então, o estudo hidrodinâmico é feito são 3 fases, e a primeira fase é a fluxometria, onde a paciente chega com a bexiga cheia. Então, quando ela é orientada, quando ela agenda o exame, né, já é orientada, a senhora precisa chegar com a bexiga confortavelmente cheia, não pode estar explodindo e não pode estar vazia, né? E aí ela senta nessa privadinha que tem um sensor de pressão aqui embaixo, então ela urina na frente do médico, e esse aparelho aqui vai mandar, né, para o computador as informações do peso de urina que cai ali, e o computador faz um gráfico de fluxometria. Então, o normal é que a curva seja em sino, desviada para a esquerda, né? E o fluxo máximo tem que ser 15 ml por segundo ou mais, tá? Essa é uma curva de fluxo normal. O volume urinado precisa ser de 150 ml a 500 ml para dar uma boa interpretação. Se tiver com bexiga muito cheia, essa hiperdistensão vesical causa uma redução do fluxo urinário, porque a bexiga não consegue contrair com a força normal, né? Se a fluxometria tem um padrão achatado, isso pode indicar obstrução infravesical, mas também pode ser uma hipocontratilidade do detrusor, e a gente vai tirar essa dúvida no estudo miccional, que é a terceira fase, eu vou falar mais para frente. Ou pode ser também que a paciente estivesse desconfortável, né? Sem jeito, vamos dizer assim, no exame. E isso, o urodinamicista, que é o médico que faz o exame, ele pode colocar no laudo dele, a paciente não teve um bom aproveitamento do exame por inibição, né, por vergonha. Depois que ela urina, a gente faz uma sondagem uretral e vê se sobrou urina lá dentro. Isso é o volume residual, né? Pode ser que não tenha volume residual nenhum, pode ser que tenha sobrado 100 ml, 200 ml. O normal é que sobre até 50 ml, né? Só lembrando que existe a possibilidade de fazer o volume residual pelo ultrassom, né? O paciente urina, não no estudo hidrodinâmico, digo, em outra situação, o paciente urina e logo após o ultrassonografista avalia o volume dentro da bexiga, tá? A segunda fase do exame é a cistometria, que é a fase de enchimento. Então, depois que ela urinou, esvaziou a bexiga na fluxometria e a gente tirou o que sobrou de urina de dentro da bexiga, ela vai ficar com sonda dentro da bexiga, uma sonda uretral e uma sonda retal, tá? A sonda vesical vai medir a pressão vesical e a sonda retal vai medir a pressão abdominal. Então,
Aqui é um exemplo, um gráfico de cistometria. Então, a pressão abdominal está aqui em vermelho, tá aqui, ó, P-habit, é a pressão abdominal medida pela sonda retal. A pressão vesical em azul é a pressão medida pela sonda uretral, e a pressão detrusora, que é a pressão secundária à força do detrusor mesmo, que é o músculo da bexiga, ela é uma medida indireta, que é a pressão vesical menos a pressão abdominal que o aparelho calcula, tá bom? E na cistometria, então, primeiro o médico, essas espículas iniciais é porque o médico pediu para a paciente fazer uma valsalva, tossir, para ver se o aparelho estava funcionando, se todas as forças estavam sendo medidas pelo aparelho, né? Uma vez que, ó, todas tiveram uma resposta, e aí o médico começa a encher a bexiga da paciente, que é mostrado aqui nessa primeira linha do gráfico. Então, ó, esse aqui é o gráfico do volume infundido, tá? É infundido soro fisiológico através da sonda uretral dentro da bexiga, numa velocidade não muito alta, porque se enche com muita velocidade, isso causa irritação vesical e mimetiza um aumento de sensibilidade vesical que não é verdadeiro, né? Então, é colocada uma bomba de infusão, com uma velocidade calculada, e aí começa a encher a bexiga. À medida que a bexiga vai sendo enchida, a paciente é orientada a avisar: olha, minha senhora, a senhora me avisa quando sentiu o primeiro desejo de urinar. E ela fala: eu senti uma primeira vontade leve de urinar. À medida que o médico vai enchendo, quando chegar em 200 ml, por exemplo, de soro, o urodinamicista para a infusão e pede para ela fazer valsalva ou fazer tosse. Então, é esse gráfico aqui, ó, essa curva para cima, que tem uma... Não é uma espícula, né? Ela tem uma volta, é a valsalva. Então, a paciente faz uma valsalva para ver se perde urina, tá? Nesse caso aqui, não perdeu. Se ela tivesse perdido, mostraria aqui nessa última linha. E depois, ele pediu para ela tossir, tá? Para ver se teve perda urinária. Nesse caso, não teve, tá? E aí, ele, com 200 ml não perdeu, ele continua a infusão até 300 ml e pede para o paciente fazer de novo valsalva e tosse. Também não perdeu, tá? Depois ele enche mais um pouco até chegar na capacidade vesical máxima, que é, numa pessoa normal, em torno de 400 ml. E depois disso, pede para a paciente urinar de novo. Assim como ela já urinou na fluxometria, ela urina no estudo miccional, que é a terceira fase do exame. E aí, se a paciente não estiver muito inibida, se ela tiver à vontade, mesmo com a sonda uretral e retal, ela urina, e aí mostra esse gráfico de micção, né? Desculpe, aqui, esse gráfico preto aqui é a fluxometria novamente, que nesse caso está normal, né? É uma onda em sino desviada para a esquerda, com bom pico de fluxo, e essa curva aqui em verde é a pressão detrusora, é a pressão que o músculo detrusor fez para gerar o fluxo urinário, que está normal aqui nesse caso. A sensação vesical é avaliada na cistometria, que eu comentei. O urodinamicista, ele é um médico que precisa ter um perfil para isso, né? Tem que ser uma pessoa calma, não pode ser uma pessoa muito ansiosa, porque se ele fica ansioso, ele passa essa ansiedade para o paciente, e a paciente não consegue ficar tranquila para prestar atenção na sensação dela, né? E então a gente mede a primeira sensação de enchimento vesical, o primeiro desejo de urinar e o forte desejo de urinar, tá? Isso é uma avaliação subjetiva, né? O médico anota com qual volume dentro da bexiga a paciente teve esses desejos que foi referido por ela, tá? A capacidade vesical, como eu falei, o volume máximo, né, que a paciente consegue suportar. E aqui é um outro exemplo de cistometria normal. Eu vou pular porque eu já expliquei, né, mas é uma cistometria normal como a outra.
Durante a cistometria, a gente avalia a função do detrusor, e é na cistometria que aparece a hiperatividade do detrusor quando existe, né? Como eu falei ali na bexiga hiperativa, o achado urodinâmico da bexiga hiperativa é a contração involuntária do detrusor. E pode acontecer contração do detrusor idiopática em 10 a 18% dos pacientes, mesmo que não tenham bexiga hiperativa, tá? Então, se aparece lá uma paciente que não tem bexiga hiperativa, uma contração involuntária sem perda, não é um problema, tá? O estudo urodinâmico, ele é útil quando avaliado juntamente com os sintomas da paciente. Ele isolado não é bom para o diagnóstico. Aqui é aquele mesmo gráfico que eu pus na bexiga hiperativa, como exemplo, né, uma contração involuntária do detrusor, porque não teve aumento da pressão abdominal, e essa contração é a mesma na pressão vesical, tá? Sem perda urinária nesse caso, mas pode acontecer, né, de uma contração involuntária com perda, como nesse exemplo aqui, ó, em B, tem uma contração, essa aqui é a pressão detrusora, essa aqui é a pressão vesical, mudou o aparelho, mudou a marca do aparelho, então muda a ordem, né, das pressões. Aqui está a pressão abdominal primeiro e em segundo a pressão vesical. Então, houve aqui um aumento da pressão vesical, seguido de aumento da pressão vesical, sem aumento da pressão abdominal, que causou perda, nesse caso, ó, que é a perda. E em A, mostra uma perda em decorrência da valsalva, não da valsalva, desculpa, em decorrência da tosse. Ó. Aqui teve a tosse e a paciente perdeu urina. O leak point pressure, que é a pressão de perda, a pressão de perda que é a máxima pressão aqui nessa espícula que fez a paciente perder urina, tá? É importante para a gente avaliar qual o melhor sling, qual o melhor tratamento cirúrgico para esse paciente, tá? Então, durante a valsalva, durante a tosse, a gente mede qual foi a pressão que fez a paciente perder urina, a menor pressão, tá? Então, existem vários tipos de pressão de perda. A tradicionalmente usada é a pressão de perda valsalva, que é a VLPP, Valsalva Leak Point Pressure, tá? Mas o urodinamicista pode colocar a pressão de perda abdominal, ou a pressão de perda na tosse, ou a pressão de perda detrusora, desde que ele especifique cada uma. Aqui, como eu falei, a pressão de perda é importante para a gente avaliar o tipo de tratamento cirúrgico, quando for esse escolhido, né? Quando a pressão de perda é menor do que 60 centímetros de água, isso sugere uma deficiência esfincteriana intrínseca, que é aquela deficiência esfincteriana por déficit do fechamento uretral. Então, nesse caso, o sling mais recomendado é o retropúbico. Eu vou mostrar para vocês o que é isso. Quando a pressão de perda é maior do que 90, isso sugere hipermobilidade uretral, que é a perda do sistema de sustentação da bexiga e da uretra, né? E aí, nesse caso, o sling retropúbico pode ser utilizado, mas também pode ser utilizado o transobturatório. E quando a perda é entre 60 e 90, é chamado um fator intermediário de incontinência, pode ser feito também o sling transobturatório. Agora, o estudo miccional é a terceira fase do exame, onde a paciente urina com sonda. Então, ela vai urinar e a gente pode medir a pressão vesical e detrusora e abdominal durante a micção, né? Então, aqui é um estudo miccional normal, aqui é a curva de fluxo, ó, é uma curva de fluxo normal, com pressão detrusora baixa, tá? Uma pressão detrusora aí de 13, 18, é uma pressão detrusora normal, baixa. Você vê que a pressão abdominal aqui está estável, a paciente não precisou fazer esforço abdominal para urinar, o que é normal, tá? Esse declive aqui do gráfico é porque durante o fluxo máximo,
a paciente perdeu a sonda uretral, o que pode acontecer porque o fluxo urinário leva a sonda embora, né? Aqui tem outro exemplo de estudo fluxo-pressão ou estudo miccional, tá? São os dois nomes. Então, ó, aqui a gente tem um aumento de pressão detrusora muito grande para gerar um fluxo urinário baixo. Então, isso sugere uma obstrução infravesical. Para mulheres, pode ser um sling apertado ou um prolapso genital, que está obstruindo a passagem de urina. Nesse outro exemplo, a gente tem uma hipocontratilidade do detrusor, que veja, é um fluxo baixo de urina, intercortado, né, não é uma curva, e a pressão detrusora também é baixa, né? Então, esse detrusor não está contraindo o suficiente, por isso que não está gerando uma boa curva. Isso é importante porque se estamos pensando em tratamento cirúrgico para ela, para uma incontinência de esforço, não é bom o sling, porque o sling pode piorar o fluxo miccional, porque se você põe uma dificuldade para passagem de urina numa bexiga que não contrai direito, isso pode causar retenção urinária, tá? Daí a importância de fazer o estudo urodinâmico antes do tratamento cirúrgico, porque se você opera sem saber se a função do detrusor é boa, pode causar retenção urinária. E aqui é um exemplo de paciente que não consegue, que o detrusor não contrai. E aí o paciente faz esforço abdominal para urinar. Então, aqui são várias valsalvas. Na pressão abdominal, vejam, valsalvas, né, na pressão abdominal que se transferem para a pressão vesical. O detrusor contrai fraco, e isso gera um fluxo, mas é às custas de pressão abdominal e não de pressão detrusora. E no tratamento da incontinência urinária de esforço, medidas gerais também são importantes, como redução de peso, tosse crônica, melhora da tosse crônica, né? E melhora da obstipação, assim como na incontinência de urgência. Precisamos estrogenizar a vagina quando tem atrofia. Fisioterapia é uma opção e tratamento cirúrgico, né? Fisioterapia é interessante para pacientes jovens que não tenham distopia genital e que tenham disposição para fazer as sessões de fisioterapia, que são semanais, né? E 70% das mulheres melhoram com a fisioterapia pélvica, melhora a incontinência urinária de esforço, tá? Tratamento cirúrgico, o mais antigo é a colpofixação retropúbica ou cirurgia de Bush, né? Que pode ser aberta ou videolaparoscópica, da década de 60. E os tratamentos mais atuais é o sling retropúbico e o sling transobturatório. Aqui é uma figura da cirurgia de Bush aberta, né? Que, para vocês terem uma ideia, eu acompanhei uma vez só essa cirurgia, porque muito raro de fazer hoje em dia, né? O sling tem uma eficácia melhor, a cirurgia de Bush tem uma eficácia menor, ela é mais utilizada para pacientes que vão passar por um procedimento laparoscópico e aí aproveita a oportunidade e faz um Bush laparoscópico, né? Mas quando você vai tratar só incontinência associada a um prolapso via vaginal, o sling é mais indicado, tá? Aqui é uma figura da TVT, que é a tela para sling retropúbico, né? Então, a tela passa acima do pubis. Aqui está um pouco exagerado, está muito acima, tá? É um pouco acima do pubis, dá a volta ao redor da uretra e volta para o outro lado do pubis. Aqui é um exemplo de transobturatório, então é feito só uma incisão na parede vaginal anterior, de 3 centímetros, dissecção até os forames obturatórios e passagem da tela com a ajuda da agulha helicoidal. Esse é o sling transobturatório, tá? A cirurgia minimamente invasiva, demora 30 minutos no máximo para uma pessoa experiente e tem resultado de 90%, de 85% a 90% de eficácia. Aqui é um exemplo do retropúbico, agulha passada dentro da paciente, ó, aí depois que passou a agulha,
A gente coloca a fita de sling aqui, puxa para baixo a agulha e faz a mesma coisa do outro lado e a tela fica abaixo da uretra média. E era isso. Desculpa se eu corri aí por causa do tempo. Obrigada. Carlinha, Oi. é desafiador mesmo, resumir o Eurogineto em 40 minutos. Eu corri, espero que tenha dado para entender. Tranquilo, você para de compartilhar para aparecer todo mundo. Tá, deixa eu quiser, ver onde é que para de compartilhar aqui. Lá embaixo, de novo. Espera, eu preciso, acho que abrir o Zoom aqui. Abre no Stop inteira, Share, né? achei. Stop Share, pronto. Legal. Muito bom, Carlinha. Obrigado por ter falado da minha paciente. Gostei do Mirabegron. Mirabegron, Mirbetriq. Já anotei aqui, legal. Mesma eficácia do Retinic e menos efeitos colaterais. Carlinha, eu acho que talvez uma das mensagens principais primeiro, não começar, né, com estudo urodinâmico. Antigamente, muitas vezes a gente usava para diferenciar e hoje em dia a importância dos sintomas sobrepassa muitas vezes o diagnóstico do que o estudo urodinâmico, né? Isso. Você pode começar a tratar sem o estudo. Isso eu achei bem interessante. E outra coisa eu mando para fisio, eu e todos, né? A gente manda para fisioterapia sem estudo urodinâmico, por exemplo. Né? E assim, a fisio, ela vai ser importante aí numa incontinência por esforço, mas também eu gostei da sua aula que mostrou que também tem uma eficácia legal aí para a bexiga hiperativa, né? Isso, sim. Então, isso, antigamente, a gente ia mais para medicamentoso, né, para bexiga hiperativa. A gente não insistia tanto na físio. E aí eu achei legal essa alternância de tratamentos, né? Físio e medicamentoso. E medicamento. Legal. E eu vou puxar, enquanto ninguém não se pronuncia, eu vou puxar um pouco para... Aí, ó, Fernando. Tá esperando você falar. Oi, Fernando. Oi, Carlos. O Marcelo tá falando, acho que foi legal essa mensagem mesmo, né? Eu, como ginecologista aqui, não sou especialista na parte de perda de urina, no uroginecologia, né? Tem um caminho para você. Eu vejo muitas pacientes minhas realmente sendo TED, urodinâmica, acho legal isso, né? Ainda mais que eu lembro na residência, era um exame, apesar de importante, né? Bem indicado, ele é um pouco desconfortável para paciente. Eu não comentei isso na aula, mas as pacientes, elas reclamam bastante. Eu fiz esse exame, eu odiei, é chato, eu fiquei sem graça. Então, a gente, quando podemos economizar, é bom não pedir, né? E quando eu peço, eu explico como é o exame, né? Porque elas vão achando que é um exame como ultrassom, uma tomografia, né? Então, a gente explica, olha, é assim, você vai ter que chegar de bexiga cheia, você vai fazer xixi na sala do médico, vai passar uma sonda uretral e retal, e até já como um preparo, olha, tenta não ficar nervosa, pensa que aquele médico está ali fazendo esse exame todos os dias, ele não precisa ter vergonha, porque ela estando calma, ela consegue aproveitar melhor o exame. Se ela estiver tensa, ela não consegue relaxar, não consegue urinar, e aí o exame perde a validade. Não dá resultado, exato. Mas é legal isso, porque assim, hoje em dia, por exemplo, eu encaminho para você e aviso para a paciente, né? Às vezes ela já tem a ideia meio pré-concebida, doutor, pede o estudo urodinâmico, eu já levo para a doutora. E aí eu já não peço mais, eu falo, espera ela te avaliar, ver direitinho, às vezes ela só vai encaminhar para físio, né? Eu vejo muitas pacientes que eu encaminho para Carla e ela indica muito fisioterapia, e elas têm tido uns resultados muito bons. Então, acho que é isso, né? Uma coisa que a gente tinha na faculdade, né? De, tem que fazer estudo dinâmico, vai ter que colocar sling, e precisa fazer estudo dinâmico, colocar sling, não é bem assim, né? Hoje em dia, isso é legal. Mas uma coisa quando elas querem, né? Às vezes elas querem partir direto para cirurgia, né? Não é incomum. Aí tudo bem, a senhora não quer fazer tratamento fisioterápico, tudo bem, vamos para a cirurgia. Mas a gente deixa anotado no prontuário, porque vai que a cirurgia não seja eficaz, vai que tem alguma complicação, é raro, mas pode acontecer.
Então, sempre vem aquela coisa, né? Ah, mas por que que não fez antes outro tratamento? Ah, porque ela não quis, né? Ela não quis fazer. Então, eu sempre deixo anotado no prontuário. Aí, falando em cirurgia, Mas só não. um adendo aí, experiência, né, que antigamente também, quando tava a Cláudia aí também, tinha alguns casos que eu falava, Cláudia, eu vou ter que operar essa paciente porque ela tem um útero aumentado por mioma, eu vou tirar o útero. O que que você acha? Aí Uhum, ela sempre falava, opera primeiro e depois a gente avalia a perda de urina. Mesma coisa com você, né? Eu já tive alguns uhum. casos e é isso, né? Acho que é importante para quem não faz, né, a parte de urogineco e faz a parte cirúrgica, entender que não, melhor não fazer os dois ao mesmo tempo, que não vai dar certo. É melhor operar Sim. a retirada do útero e depois avaliar se tem perda de urina ou não. Mas É, semana passada eu tive porque uma paciente que deu esse feedback. se o útero tiver grande, pode ser que só a retirada dele já melhore o sintoma, né? É mesmo a atenção, né, que você dá no sling também é diferente, né, com o útero lá Exato, e mesmo depois de ter, exato. mesmo se faça estereo que você coloca a faixa lá, é diferente, né? É verdade. É. Melhor deixar cicatrizar para ver como fica, né? E depois resolver, se for o caso, né? Por causa da teoria integral aí. Exato, teoria integral. E aproveitando, já que a gente está falando de cirurgia, Carlinha, eu não sei a sua experiência, mas às vezes a gente muitas vezes tem lesões, eu oncológicas, ou o Fernanda que está falando, às vezes tem endometriose sobre a bexiga. Se a gente faz rafia de bexiga, você recomenda, porque nas tantas vezes eu lembro que a gente tirava meio precoce a sonda vesical, né? Você recomenda, se você faz uma rafia vesical, esperar 7 ou 14 dias, de acordo com o Sim, porte, sim. certo? Esperar pelo E menos 7 dias para cicatrizar, né? E A aí bexiga. tem um mito aí da oncopelve, que eu acho que até vale para Hum. mostrar de endometriose profunda, que se você faz uma neurodissecção muito grande, uma esterectomia radical, por exemplo, ou se você opera endometriose profunda com infiltração parametrial importante, será que é Uhum. interessante? E isso é super controverso, né? Saiu alguns artigos recentes que não tem muito benefício manter a paciente sondada tanto tempo de pós-operatório para a bexiga descansar. Então, assim, a gente sabe que isso é bastante controverso, né? Mas a maioria dos lugares ainda mantém. Pelo menos quando a gente faz uma cirurgia mais radical com neurodissecção, mantém 7 dias aí para a bexiga descansar no pós-operatório, né? Eu não sei se você tem alguma evidência, alguma recomendação sobre isso. Não, não faz parte do meu dia a dia, mas É, pensando que vai denervar, né? A cirurgia pode causar uma denervação vesical, eu acho que é prudente, sim, deixar a sonda mais tempo, né? Até porque demora para a função vesical voltar, né? Então, mas o meu feeling é que a gente devia fazer mais estudo aerodinâmico pré-operatório nesses casos, né? Para saber se já, no caso de endometriose ou tumor, se já fez algum dano, né? sim, é, E porque muitas vezes, né, a gente já tem algum dano antes da cirurgia, né? A gente fica com aquela questão, nossa, e aí a paciente fica com queixa depois, mas você não sabe como que estava antes da cirurgia, né? Então sim, sim. talvez, talvez alguns casos de Eu julgar acho que melhor aí. se ela tiver alguma queixa, né, miccional, prévia à cirurgia, mas vai ter que perguntar, né, ativamente, né? Senhora, é que se ela não estiver sentindo a bexiga cheia, ela não vai nem perceber, né? Tem isso também. O estudo aerodinâmico mostraria ali uma bexiga neurogênica, né? Uma bexiga que não contrai, uma bexiga Uhum. neurogênica flácida. Eu acho que se ela tiver alguma queixa ou você suspeitar que isso esteja acontecendo por conta da topografia do tumor, né? Ou de possível infiltração do tumor, eu acho que vale a pena, sim. Se é uma Tá. cirurgia que você sabe que vai denervar, pelo menos você tem o registro anterior à cirurgia, né? Para saber se foi só Como que estava? cirúrgico, dano ou não. Legal. Sim. Só um comentário aí em relação a essa sua questão da sonda, né? Acho que tem duas situações. Um deixa a sonda, né? E realmente bastante controvérsias. Eu já vi Uro falando em 7 dias até 21 dias. Mas que eu entendi que o consenso é 14 dias para ajudar na cicatrização da mucosa, né? E na Uhum. questão da bexiga neurogênica,
Eles, realmente, é isso que acho que você falou, né? Seria interessante, na verdade, fazer até treinamentos vesicais, que as fisioterapeutas falam, né? Que é você fechar a saída da sonda, deixar um pouquinho, umas 2, 3 horinhas e abrir de novo, enquanto está com a sonda para fazer esse Isso, treinamento, né? Então, é. acho que são duas coisas um pouco que às vezes na mesma paciente, né, que nem da onco e da endometriose, a gente abre a bexiga e ainda denerva um pouquinho, né, então acho que tem que ter esse pensamento. Mas acho que E 7 dias, pelo que eu entendi, é um pouco precoce. Eu acho sempre melhor deixar 2 semanas, por mais que a paciente queira me esganar. Mas aí ela vai embora para casa com a sonda, né? Sempre vai com sonda, mas ela quer voltar, porque normalmente ela volta em menos de 2 semanas em consulta, né? Ela quer tirar a sonda com 10 dias. Eu não. Uhum. Tá? Já tem Mas isso você é, deixa quando teve denervação ou Não, quando quando abriu teve a rafia? bexiga. Não, Ah, quando teve tá. rafia. Quando teve na fia. Não, quando teve denervação, aí a gente faz o teste, né, no pós-operatório no primeiro dia, aí a gente fecha a sonda, vê se ela Tá. sente, tem a sensação, né, depois que tira a sonda, às vezes faz resíduo pós-miccional, né, então passa uma sonda Uhum. de alívio após ela urinar, então a gente faz Uhum. essas questões. Isso é o que normalmente as físios orientam a gente, Sim. né. E é comum, é, Marcelo, você tem bastante caso de paciente que fica com a função vesical ruim eu depois da geralmente cirurgia? não. Hoje em dia, né, é, o que eu costumo fazer na minha prática, a gente faz uma ceia radical, a paciente acaba ficando mais, nem sempre vai no primeiro pós-operatório, vai segundo ou terceiro de alta, né, depende da idade da Uhum. paciente, né? Eu faço um volume residual, né? Eu vou te falar, na minha prática, assim, mais ou menos 60%, né, vem com volume residual abaixo de 200, né? E aí eu acabo mandando sem sonda. E que eu me lembro, assim, nos últimos anos, todas voltam, claro, depois de uma semana, e a gente retira a sonda depois de uma semana, que eu me lembro, todas a gente conseguiu remover dentro de uma semana, porque o volume residual diminuiu, né? A Uhum. gente tende a ser um pouco menos radical, né, nas esterectomias radicais, né, hoje em dia, né, porque a gente acaba, com as imagens, a gente acaba triando melhor o que vai para a cirurgia ou o que vai para a radicímio, tanto no câncer de colo de útero, quanto no câncer de endométrio, com invasão do estroma cervical, que hoje em dia também, muitas vezes a gente faz até uma esterectomia simples, então diminui um pouco a agressividade cirúrgica e isso me dá um pouco mais de segurança para tirar a sonda um pouco mais precoce, principalmente com os últimos estudos que mostram que não muda muita coisa os resultados da função vesical a longo prazo. É, Uhum. eu lembro que lá em Barretos, que tinha muito mais caso de câncer de colo de útero, né? A gente tinha um volume muito grande de esteia radical. E, eu lembro que eu fazia na época as casuísticas, assim, uma ou duas pacientes em cada 100 tinha alguma queixa mais longa e de urinária, de perda urinária, talvez por uma desnervação vesical, sabe? Então, uma Tá. frequência pequena, né? Uhum. Mas eu acho que a gente ficar é, a gente fica de olho, assim, se tiver antes da cirurgia alguma queixa, a gente já ser um pouco mais criterioso aí para saber o que a paciente tem e o que esperar após a cirurgia, né? Sim. E fazer estudo aerodinâmico, né? Acho que é uma boa mesmo. Acho que talvez ouvir questionar ativamente, né? Talvez seja um pouco importante. Sim. Legal. Muito bom. Alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário? Não, só comentar aí que você falou do estudo hidrodinâmico antes de cirurgia, o CRISP, ele tem um pouco essa conduta, né, de fazer o estudo hidrodinâmico antes de cirurgia para endometriose infiltrativa, para entender se o pós também, como que é a repercussão no pós-operatório, né? Mas é que acho que na prática é um pouco difícil. Por Seria quê? legal ter os dados dele, né? Não, é mais a Hum. queixa da paciente, né? Né? Do exame. Mas é bem interessante, sim, fazer. Se pudesse, se fosse um exame, acho que um exame mais reprodutível, né, sem muita essa questão do incômodo para paciente, acho que sim, seria bem legal fazer antes e após. Que nem a gente faz o reserva ovariana, né? Acho que seria legal, sim.
Mas o incômodo, por exemplo, eu tive uma professora, Marcela, doutora Silvia Carramão, ela ficava louca quando a gente falava que era um exame incômodo e invasivo, porque em todos os lugares, nas aulas, nos livros, nos artigos, sempre se fala que o estudo hidrodinâmico é um exame invasivo e incômodo para o paciente, e ela fica louca. Não, eu não acho um exame invasivo nem incômodo, é um exame necessário. E se a gente explicar para a paciente, aí que eu concordo com ela, se Não, a gente sim, explicar para a lógico. paciente Não, como vai ser, é igual a ela vai mais ressonância que a tranquila. gente pede com preparo intestinal. Eu falo, Isso. quando posso não pedir, eu não peço, porque é desconfortável para a paciente, ultrassom com preparo, colposcopia, né? A gente sabe, mas é o que você falou, quando há necessidade, sim, né? Não tem jeito. Agora, na parte, né, que o Marcelo questionou, realmente, não sei se faria ou não faria por essas questões. Teria que explicar para a paciente que a cirurgia pode ter alguma repercussão na Sim. bexiga e que você quer avaliar se a bexiga dela está funcionando bem agora, né? Antes da cirurgia. Acho que dá para Posso fazer um argumentar para elas entenderem. comentário último? Uhum. Ô, Carlinha, nossa, eu fiquei impressionado com a questão da prevalência que você falou, acho que era 10% de continência ao esforço. E Sim. por que a gente não tem isso no centro médico? Porque a gente não pergunta, porque... O que você acha? Porque a gente tem uma grande quantidade de pacientes que estão acima dos 60 anos. Eu devo ter pelo menos de 5 a 10%. Olha, tem eu várias que eu acho encaminho para você, que mas... elas não acham o serviço, porque Não, mas das para pacientes mim que passam no centro médico, por que elas não... passa. Por que não tem volume para você? Tem volume, mas por que Mas é tem. maior? Se for pensar 10%, é bastante. Você acha que não chega a 10% para mim? Olha, para mim tem chegado bastante paciente e elas chegam dizendo, demorou muito para eu encontrar uma especialista. Tem muita paciente do convênio CACI, né? Que elas falam assim, a minha médica falou que só aqui que tem uroginecologista do convênio. Então, assim, a sensação que eu tenho é que tem muita paciente. Não, tem. Era só uma provocação para a gente tentar fazer virar uma coisa mais, um fluxo mais... Atrair as pacientes, né? Não, atrair, não, na verdade, é questionar as pacientes, falar que as pacientes, assim, na minha experiência como ginecologista, não especialista em uro, se você não pergunta para a paciente, ela acha que aquilo é normal. Ou um médico já falou que aquilo é só usar um forrinho, ou é só usar uma fralda geriátrica, que eu acho absurdo aqueles comerciais de fralda geriátrica, mas é porque a gente não pergunta, entendeu? Acho que essa que é a provocação. Acho que isso é o ponto que eu imagino também. Eu acho que quando a queixa é mais sutil, ela não acha que é um problema. Acho que faz parte. Sim. E elas têm vergonha, né, também de falar. Sim. Talvez por vocês serem homens, tá? Eu vou levantar uma bola. Talvez elas tenham vergonha por vocês serem homens também. Mas pensando que... Então, se não perguntar ativamente, elas não vão falar. Você pensar que 25%, acho que, dos ginecologistas do centro médico são homens, 75%, dessas 75%, 10% podiam passar caminhadas para você, né? Então, acho que tem isso também, e tem a questão do médico não perguntar, o paciente ter vergonha e achar que também é normal. Paciente obesa, acima dos 50, ixi, Maria, pode perguntar que metade vai falar que tem. Urgência, o esforço. Né? Sim, mas é isso. E realmente elas chegam com muito tempo de perda. Chegam assim, percurina há 4 anos, percurina, há 1 ano é o normal. A minoria chega com perda há meses. A maioria, mesmo ali no 9 de julho, né? Sim. Chega com perda há muito tempo. Já falou para o gineco geral já passou um estrogênio, mandou para físio, que ela não fez, entendeu? Aí os sintomas foram piorando e ela acaba chegando em mim. Geralmente é assim. Legal. Bom, obrigado, Carlinha. Obrigado a todos Imagina. pela presença. Obrigado, Fernando. Obrigado pelas Foi um prazer, obrigado pelo convite. Temos outras sessões aí no futuro. Legal. Valeu. Tá Vamos bom. jantar. Um abraço para todos. Boa noite, gente. Tchau. Obrigadão. Tchau.